O Corinthians pode estar prestes a entrar na maior mudança de ataque dos últimos anos, porque enquanto a torcida ainda tenta entender o futuro de Memphis Depay, internamente o clube já trabalha com um cenário completamente diferente. E o mais pesado disso tudo? A possibilidade real de 2 medalhões chegarem no meio do ano. Só que existe um detalhe. Para isso acontecer, nomes gigantes podem deixar o Corinthians. E quando eu digo gigantes, eu tô falando de Memphis Depay e Yuri Alberto. A situação ficou muito mais séria depois das últimas movimentações internas no Parque São Jorge, porque agora já existe pressão dos dois lados. Tem pressão no Memphis, tem pressão na diretoria, tem pressão dentro do CT, e também tem gente dentro do clube questionando se realmente vale a pena renovar um contrato milionário desse tamanho. E vou te falar. A discussão ficou pesada, porque enquanto uma parte do Corinthians quer renovar com Memphis antes da Copa do Mundo, outra parte faz uma pergunta que está incomodando muita gente lá dentro. Se ele é tão decisivo assim, por que ninguém tentou contratar ele até agora? E essa pergunta mudou completamente o clima nos bastidores, porque o Memphis já pode assinar pré-contrato com qualquer clube do Brasil, com qualquer clube da Europa, com qualquer clube do mundo. E até agora, nada, nenhuma proposta forte apareceu, nenhum clube avançou, e isso começou a gerar desconfiança internamente. Principalmente por causa da questão física do jogador. O entendimento de algumas pessoas dentro do Corinthians é que o Memphis já não consegue manter sequência física como antes. E além disso, tem outra preocupação crescendo nos bastidores, a vida extracampo. Muita gente entende que o Memphis virou mais celebridade do que atleta nos últimos tempos, e isso tá pesando nas análises internas. Só que ao mesmo tempo, existe um grupo dentro do CT que faz muita força pela renovação, porque acreditam que se ele jogar a Copa do Mundo, o valor dele dispara. O problema? Nem a ida dele para a Copa está garantida. E isso aumentou ainda mais a tensão, porque o técnico Ronald Koeman praticamente mandou um recado público. Quer o Memphis jogando, quer sequência, quer intensidade. Caso contrário, a Copa pode escapar. E aí o cenário muda completamente. Porque o Corinthians hoje trabalha com uma linha muito clara internamente. Se Memphis ficar, precisa aparecer alguém para pagar praticamente tudo. E aqui começa a primeira bomba desse vídeo. O Corinthians não quer dividir salário. Isso mesmo, internamente o clube entende o seguinte: ou aparece parceiro para assumir o pacote completo, ou não faz sentido manter. E o valor assusta, porque o Memphis custa cerca de 6 milhões de reais por mês. É um peso absurdo, ainda mais num Corinthians que tenta reorganizar as contas. E tem mais. Aquela conversa de patrocinador entrando forte na renovação não evoluiu como muita gente imaginava. E isso travou muita coisa. Só que enquanto toda essa crise acontece, o Corinthians começou a desenhar um novo plano. E presta atenção porque aqui começa a parte mais pesada de tudo. Se Memphis sair, o Corinthians quer contratar um nome grande pro ataque. Mas se Memphis e Yuri Alberto saírem, o plano muda completamente. O Corinthians quer 2 medalhões. 2 nomes fortes. 2 jogadores de peso. E isso já começou a ser discutido internamente. Porque a conta feita pela diretoria é a seguinte: hoje Memphis e Yuri juntos custam aproximadamente 8 milhões e 400 mil reais por mês. É muito dinheiro. Então a ideia seria simples: reduzir o custo, mas manter impacto técnico. Ou seja, o Corinthians pensa em gastar até 4 milhões mensais para montar um novo ataque. E aí entra um detalhe importantíssimo. Ao invés de apostar em vários jogadores medianos, a intenção seria trazer menos peças, mas jogadores mais prontos. Jogadores com nome. Jogadores de impacto. Jogadores que cheguem para resolver. E sinceramente, isso mostra uma preocupação muito grande da diretoria em não repetir erros recentes, porque o Corinthians sabe que a próxima janela pode definir o restante da temporada. E aí vem outro ponto preocupante. Se Memphis ficar, e Yuri também, não deve chegar medalhão. Nesse cenário o Corinthians buscaria apenas jogador de lado de campo, mais barato, mais pontual, sem grande investimento. Ou seja, o futuro da janela depende diretamente dessas saídas. E isso explica por que o clube está observando o mercado em silêncio. Inclusive, já existem empresários oferecendo jogadores pensando até em 2027. O mercado percebeu que o Corinthians vai precisar mexer forte no elenco. E tem mais uma questão que pouca gente está falando. A folha salarial do Corinthians hoje é assustadora. Só o elenco atual custa aproximadamente 28 milhões de reais por mês. Mas quando entram acordos antigos,
dívidas e pendências do futebol, o custo total passa dos 35 milhões mensais. É surreal. E isso explica por que o clube está tentando enxugar a folha antes de qualquer grande contratação. Porque não adianta trazer estrela e continuar afundado financeiramente. Só que enquanto a diretoria tenta resolver tudo isso, a pressão da torcida aumenta. Porque o corintiano olha pro time hoje e percebe uma coisa: o elenco precisa de resposta imediata, principalmente no ataque. E a possível saída de Memphis criou um sentimento dividido na torcida. Tem gente que acha absurdo perder um jogador desse tamanho. Mas também tem muita gente cansada do custo altíssimo e da pouca regularidade. E vou falar uma coisa, essa novela ainda está longe de acabar, porque a situação pode mudar completamente dependendo da Copa do Mundo. Se Memphis for convocado, o cenário muda. Se ele ficar fora, a pressão explode. E o Corinthians sabe disso. Por isso os próximos dias serão decisivos. Muito mais do que parece, porque o clube está numa encruzilhada. Renovar e assumir um risco milionário, ou começar uma reformulação pesada no ataque. E sinceramente, a próxima janela pode mudar completamente o futuro do Corinthians em 2026. Agora eu quero saber sua opinião. Você renovaria com Memphis Depay? Ou usaria esse dinheiro para trazer 2 jogadores novos? Comenta aqui porque esse assunto vai dividir a torcida. E se você quer conteúdo direto ao ponto, sem enrolação e com bastidor pesado do Corinthians todos os dias, se inscreve agora no Timão Atual. Porque aqui a gente fala o que muita gente não tem coragem de falar. E fica ligado, porque a qualquer momento pode sair novidade pesada envolvendo Memphis, Yuri Alberto e os possíveis medalhões do Corinthians.